Para você que acompanha a nossa programação, uma ótima noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria poder dividir esse momento com você, que curte, que participa, que interage, que faz parte do Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho e pela participação. Mais uma edição preparada, assim, pensando, e essa é a nossa oração, de que seja bênção, que edifique a sua vida. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui não é que um lado saia vencedor, mas a ideia é que a partir das provocações, das reflexões, da conversa que nós teremos aqui, você seja impactado e, obviamente, se interesse pelos assuntos, se aprofunde, busque o conhecimento através da leitura das Escrituras Sagradas e também dos materiais de apoio e da teologia, que você avance no conhecimento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar discernimento na busca por essas respostas, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Antes de apresentar os meus convidados, que vão, obviamente, nos ajudar na caminhada de hoje, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, trocar ideia e, principalmente, falar, né, sobre as Escrituras, sobre teologia, essa temática que nos aproxima tanto. Você que curte o Vejam Só, obviamente, sempre tem muito material lá dos nossos bastidores e alguns projetos aí que eu me aventuro também na teologia, tem tudo lá para você que curte poder interagir também, tá bom? Então, estou esperando a sua participação, a sua mensagem por lá, tá certo? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, já vou colocar o tema aí para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o professor Paulo Henrique de Oliveira, ele que é ligado ao Seminário Batista Livre. Paulo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. É sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor reverendo Samuel. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez diante de todos vocês, esse programa que é o maior programa televisivo na área da teologia. Um abraço para todos os irmãos e alunos do Seminário Batista Livre, da Igreja Assembleia de Deus lá em Interlagos. Obrigado por esse convite. E é sempre com alegria que a gente está aqui para participar, aprender, de alguma forma, tentar ensinar alguma coisa. Eu tenho certeza que os irmãos ficam até esse horário, porque gostam muito do Vejam Só e dos temas que aqui edificam todos os participantes. Obrigado, Zeca. Sem dúvida. A gratidão é nossa, meu irmão, pelo carinho, sempre com o nosso convite, sempre abrir um espacinho na agenda. E antes da gente falar do seminário, do irmão passar as informações do Seminário Batista Livre, o Paulo sempre é uma figura muito emblemática, porque além de defender muito bem as posições, né, com embasamento, muito capacitado nos originais também, sempre tem uma granada preparada. Não tem uma vez que o Paulo não veio aqui que ele não larga uma granada no meio da conversa e deixa. O pessoal da internet fica maluco. Não, comigo, então, eu só tô arrumado inimigo. Né? Cuidado, hein? Vocês não vêm com inimizade não, hein? O Espírito tá contendo em nome. O Paulo chega e ele já falou, hoje o pessoal vai pegar no meu pé. Eu falo, não, irmão, não vai não, você é bom. Mas é difícil, né? Falar na internet difícil. A gente tá... é terra de ninguém, né? O pessoal lá, todo mundo sabe de tudo, né? É, o pessoal tá lá, não precisa estudar mais. Então, faculdade pra quê? Pra quê, né? Mestrado, doutor, besteira. Rapaz, é o que eu falo sempre. Eu falo assim, ó, você pode até não concordar, legal. Sim. Mas você tem que respeitar o conhecimento da pessoa. Exatamente. O cara estudou, o cara se capacitou, o cara foi. Então, assim, você pode não concordar, você fala, será que... Então vai estudar você, pesquisa, aí você volta. O pessoal esquece dessa parte, né? Julga o A e o B ali, esquece do... O cara ouviu, meu pastor falou lá e acho que vai, tem que ir com cuidado, né? Com certeza, vai devagar. Vai devagar, calma. varão. Mas tudo bem, isso é outra história. Ô Paulo, vamos falar do Seminário Batista Livre. Por favor, passar as informações aí da unidade, né, também, que o irmão coordena. Sim. Aí, por favor. Hoje, o Seminário Batista Livre são 5 unidades, né? Eu tenho a graça, o prazer de coordenar o Seminário Batista Livre no polo da Zona Norte. Você que é de Santana, Tucuruvi, Tremembé, Jardim São Paulo, toda essa área da Zona Norte, nós estamos ali na rua João Rios, número 206, numa sala especial. Um abraço para o meu amigo pastor Paulo Evangelista, da Igreja Evangélica O Caminho, que tem ali essa parceria, o nosso diretor teológico, pastor Jamierson Oliveira, também o nosso diretor financeiro, pastor Gilson Batista, responsável por toda a rede do Colégio Batista em São Paulo. Nossa sede fica em Guarulhos, né? A Nossa Senhora Mãe dos Homens. E também um abraço para o pastor Gabriel Porto, ali na Vila Prudente. A gente também esteve ali lecionando filosofia.
E nós estaremos aí na Vila Antonieta, lecionando Geografia Bíblica. É um prazer, Seminário Batista Livre, que você pode acessar também www.seminariobatistalivre.com.br e conhecer mais do Seminário Batista Livre nas mídias sociais, Instagram, Facebook. Tem feito um trabalho excepcional de ensino, de educação, levando esse conhecimento no Brasil inteiro. E a gente tem essa responsabilidade ali na Zona Norte. Um beijo no seu coração, nossos alunos ali. Prazer sempre estar com vocês. Deus abençoe. Boa, fica aí as indicações. Eu, pela graça de Deus, tenho a honra de fazer parte desse time. Você faz parte também. desse bojo aí, você. Cara, estamos lá. Mandar um abraço aqui pro Jamierson. Tive o privilégio de dar aula lá também na sede lá do Seminário Batista Livre, com o pastor Gabriel Porto também lá na Vila Prudente, chegando lá também para... Pequenininha a sala, né? Não, lá é demais. Lá a turma lá não é fraco, não. O trabalho que o Gabriel realiza lá é forte e o pastor Jamerson coordenando tudo isso. Fica aqui o nosso abraço também e o carinho. Todos parceiros aqui do Vejam Só também. Fica aqui o nosso carinho. De novo, obrigado, viu? Prazer. Paulo, muito obrigado a você. Pelo carinho com o Vejam Só. Todos os contatos, tá bom? Eles passaram aí para você e estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, recentemente teve um café teológico também, uma mesa lá só com os monstros da teologia. Ele vai lá, tinha Gabriel Porto, pastor Jamierson, foi bacana. Procura lá que... Sobre a reforma, o tema... Bem legal, bem legal. Muito bacana. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite o reverendo Samuel Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. É sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Obrigado, Zeca. Pastor, Deus abençoe também. Então, alegria, né? Da última vez que eu estive, eu debutei, né? Então, estava ainda entendendo como é que funcionava. Dessa vez, espero ir melhor. Não, eu acho que eu fui bem da outra vez, né? Sim, sem dúvida. Mas entendi melhor como é que funciona. É uma alegria estar aqui. Como eu disse da outra vez, é um programa que eu acompanhei muito tempo à distância, né? Quando eu estava no Nordeste. Inclusive, gostaria de aproveitar e mandar um abraço. O pessoal do Nordeste assistiu em peso da outra vez. E agora estou aqui em São Paulo, ali na Igreja Presbiteriana da Aliança, desde janeiro. E tenho o privilégio de estar pastoreando ali aqueles irmãos. Que bênção. Fica aqui também o nosso abraço. Nossa audiência no Nordeste é gigante, principalmente na Bahia. A gente recebe muitas mensagens do pessoal da Bahia. Então, fica aqui o nosso abraço por toda essa galera que nos acompanha, que dá o carinho da audiência e participa da nossa construção aqui, né? Não é só um relato, mas são alguns de pastores que participaram aqui e estavam de viagem, principalmente na Bahia, e o pessoal reconhecendo e parando e conversando. É uma alegria poder dividir esse espaço aqui, todo o povo do Nordeste também, e levar, né, um pouquinho do conhecimento e colaborar para o crescimento também desses irmãos. Bom, mas para a gente começar, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia aqui para a gente, por favor. Então, eu estou como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Aliança, fica ali na rua Arthur de Azevedo, número 1007. Já foi conhecido como Igreja Presbiteriana Betânia, era o nome antigo, né? Mas já tem alguns anos, 14 anos, que o nome é Igreja Presbiteriana da Aliança. E os cultos acontecem pela manhã, às 9h30, 11 horas de escola dominical, e às 18h30 o culto vespertino. Se você quiser, estiver por perto lá no bairro de Pinheiros, quiser nos visitar, fica ali na rua Arthur de Azevedo, 1007. Aproveitar, você falou do Nordeste, mas falar especificamente de Mossoró, né? Mandar um abraço pro pessoal da Aliança, mas também pessoal de Mossoró, que foi a cidade onde eu morei 11 anos, e pelo menos na última vez que eu participei, assistiram em peso também. Boa, tá aí então o registro entre a galera de Mossoró também. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pela audiência, privilégio poder dividir esse momento com vocês também. Obrigado de novo, meu irmão, pelo carinho. Os contatos que o reverendo Samuel disponibilizou estão para você, todos eles fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar na tela aí a nossa pergunta de hoje e como é que vai funcionar. É aquele padrão aqui do programa. Os nossos convidados vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta, colocando, obviamente, a linha que eles vão seguir durante o programa. E aí, depois dessa participação inicial, dessa introdução, né, a gente vai começar a nossa conversa. A pergunta que nós queremos responder é a seguinte: a depravação é total ou parcial? E essa pergunta aqui, obviamente, que ele fala sobre as linhas teológicas, né, defendidas pelos calvinistas, pelos arminianos, e vai falar, obviamente, da influência do pecado na nossa vida. Se o pecado original, o pecado de Adão, ele interferiu de maneira total ou parcial nas nossas vidas, e nós vamos conversar sobre essa questão na noite de hoje.
inclusive contando com a sua participação também. Daqui a pouquinho eu vou abrir a nossa enquete. Mas, bom, primeiro vamos ouvir as considerações iniciais dos nossos convidados. O professor Paulo vai ter o privilégio de começar, depois o reverendo Samuel também faz as suas considerações iniciais. E aí, Paulo, depravação é total ou parcial? Você já começa dando um pontapé inicial, né? Defendendo que eu acredito na depravação parcial. E, historicamente falando, a depravação parcial, ela é vista como historicamente, como uma heresia, e aí você vai trabalhar a ideia de o pelagianismo e o semipelagianismo. Então a gente precisa tomar cuidado para não ser caracterizado aquilo que foi defendido em dois concílios, foi tratado em dois concílios, como algo que não era a visão da igreja. Isso nós temos, então, os pais da igreja, mas nós temos 4 séculos anteriores, antes de Agostinho, que não tratava diretamente desse tema. E um pouquinho mais adiante, nós vamos trabalhar a ideia da escolástica, que também vai trabalhar a ideia de uma forma diferente. Quando eu falo de depravação parcial, eu não nego que o homem esteja fora do pecado original, como diz, então, aquilo que é mostrado a depravação parcial dentro do semipelagianismo ou dentro do pelagianismo. Eu acredito no pecado original, eu acredito que em Adão todos os homens são pecadores, eu acredito que nós já nascemos em pecado e que nós não somos pecadores porque pecamos, nós somos pecadores porque nascemos em pecado. Agora, quando eu falo de depravação parcial, eu não posso acreditar na depravação total, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então ele tem dentro dele uma fagulha de Deus que impossibilita que ele seja totalmente desprovido de intelectualidade ao ponto da ideia volitiva de conseguir escolher ou ainda assimilar aquilo que o faz chegar até a presença de Deus ou não. E aí nós temos vários textos que vão trabalhar essa ideia. Um deles, para dar o pontapé inicial, é Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando ele fala vem, não é ele que pega na mão e traz. Ele fala vem, você tem que ter a sua vontade, partir, inclusive tomar a sua cruz e seguir após ele. Então, existem uma série de fatores que me deixam, assim, impossibilitado de acreditar na depravação total, que afirma que o homem é escravo do pecado, e sendo ele escravo do pecado, não tem condições nenhuma de se achegar a Deus. Boa. Então, a introdução, né, da linha que o professor Paulo vai seguir, e fazendo uma distinção, acho que bem importante logo no início. Ainda que, se a gente for pensar no pensamento do evangelicalismo nacional, talvez o semipelagianismo seja a maioria, né? Sim. Porque tem muito que fala que é arminiano, mas É semipelagianista. não é. Bom, esse é outro papo. Reverendo Samuel, quero ouvir também as considerações do irmão, ainda que, imagino, todos já saibam a linha que o irmão vai defender e seguir. Mas vamos lá, a gente quer te ouvir. Então, eu vou tratar sobre a depravação total. O primeiro ponto ali de Dort, né? É interessante porque no último dia 13 de novembro nós comemoramos 405 anos do documento de Dort. Foi no dia 13 de novembro, né, de 1618 que nós tivemos aí a primeira sessão, num total de 154 sessões. Foram mais ou menos 3 meses de reunião. Nós tivemos ali por volta de 84 teólogos, 27 representantes de vários países, né? Eu já vi recentemente um debate onde uma pessoa colocou, mas é um documento holandês. Não, haviam representantes de vários países ali, e a conclusão deles, como o pastor já antecipou, é que foi considerado uma heresia. Agora, é interessante perceber que na discussão que acontece ali em Dort, não é armínios, né? Só falar arminiano, os pontos arminianos, mas não é Armínio que escreve. Na verdade, Armínio morreu um ano antes de Dort acontecer. As premissas foram de 1610, foram dos alunos de Armínios, e os pontos calvinistas são uma resposta a esses pontos, que não foram escritos também por Calvino. Calvino já tinha morrido já há um tempo já. E Armínio era aluno de Beza, ele era calvinista. Agora, havia uma questão dos decretos em que ele discordava. E aí os alunos deles
resgataram heresias antigas do catolicismo e confeccionaram aquilo que são chamados 5 pontos. E a minha ideia hoje é mostrar, historicamente também, como eu sempre tenho buscado fazer, mas biblicamente, principalmente, e teologicamente, que a depravação total sempre foi o pensamento da igreja, sempre foi, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e também na história da igreja, sempre foi o pensamento da igreja. A discussão, inclusive, lá, o ponto, não era nem se o homem era depravado ou não era depravado, inicialmente não é nem essa discussão, a discussão é se havia, se havia uma fé preveniente ou não. E os arminianos vão defender que havia uma fé preveniente. Por isso, o homem tinha liberdade de escolher, porque Deus estava respeitando a sua escolha, né? Daí surge o primeiro ponto. E a minha intenção é mostrar que o homem ele não tem em si capacidade alguma, mesmo tendo a imago Dei, mesmo tendo o mundo sido criado perfeito e o homem é a imagem de Deus, é o portador da imagem de Deus, ainda assim ele teve as suas faculdades totalmente corrompidas e prejudicadas por causa da queda. A queda ela não é uma parte da criação. Toda a criação foi corrompida pela queda e nós, homens, a humanidade também foi alcançada completamente pela queda, em todos os aspectos. Alguns teólogos, reverendo, fazem alguma distinção com relação à depravação, no sentido de que ela é um empecilho nessa questão soteriológica, para escolhas relacionadas à salvação. O irmão coloca isso em outras áreas também, ou seja, as nossas faculdades são afetadas no sentido de que nossas escolhas são sempre más, vamos dizer assim? Então, Ou com intenções más, né? Acho que talvez fique melhor. eu pretendo explorar alguns textos, entre eles, e normalmente quando se discute calvinismo, o pessoal vai para Paulo, né? Propositalmente, eu não pretendo tocar nos textos de Paulo. Eu vou tocar no texto de João, porque João é o queridinho dos arminianos. Então, toda a minha tratativa vai ser em João. Em João 3, por exemplo, nós temos o encontro de Nicodemos com Jesus, onde Jesus é muito claro. Aquele que é carnal só discerne de coisas carnais. Ponto. Como é que faz para discernir de coisas espirituais? É necessário nascer de novo. Então, até para recusar o Senhor, é necessária a regeneração. A pergunta que fica no ar é: por que a pessoa vai ser regenerada para recusar o Senhor? E qual é o status dessa pessoa? Um regenerado não salvo? Então, assim, há muito mais problema, consequências lógicas no pensamento arminiano do que calvinista. Eu não estou dizendo que o calvinismo responde a todas as questões, mas há mais problemas de lógica, de argumentação nisso. Por exemplo, se de fato a eleição se deu pela graça preveniente, né, Deus, com a sua presciência, sabia quem o escolheria ou não, como é que ele deixaria alguém ser regenerado porque só se discerne de coisas espirituais aquele que é espiritual? Então, como é que deixaria a pessoa ser regenerada para ela dizer não ao Senhor, Deus sabendo quem escolheria por ele ou não? Então, assim, são várias questões que eu espero que no programa de hoje a gente consiga aprofundar mais a discussão. Boa. Tomara que dê tempo, né? De aprofundar. Mas se não der também, a gente tenta marcar aí uma segunda edição dessa conversa. Rapidinho, deixa eu colocar na tela aí para você a nossa enquete, que você acessa lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Acesse e lá você vai encontrar toda a interação com o Vejam Só. Põe na tela aí, por favor. A pergunta que nós colocamos é: a depravação total ou parcial afeta a humanidade? Qual delas que afeta? Primeira opção, depravação total. Segunda opção, a depravação parcial. E a terceira opção é a opção Heber Cocarelli. Não sei, estou indeciso sobre essa questão. Então vai lá, vote, escolha uma das opções e participe, tá bom? No final do programa nós vamos colocar o resultado. Bom, vou voltar então já a fala para o professor Paulo, que eu acho que tem bastante coisa aí que o reverendo Samuel colocou, que é interessante você comentar também, né, Paulo? Por favor, fica à vontade. Eu vou aguardar a questão da pergunta mais direta, né? Porque se for trabalhar tudo, não dá para você... Sim, Aí sim. trabalha aqui. Agora, a questão é a seguinte. Quando você vai trabalhar a ideia de eleição, toda vez que você vai discutir eleição, e foi bom que ele tocou num ponto, dizendo que vai transitar na ideia da eleição e vai abordar Israel, e dizendo que a igreja desde Israel, ou a humanidade desde o período do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, já era depravada totalmente. Aí a gente vai abordar o período de Adão, e por isso precisa trabalhar a ideia
do pecado original e tudo mais. Agora, foi bom, eu vou trabalhar Paulo, em textos que são queridinhos dos calvinistas, mas o senhor entrando em João, vou entrar por essa porta para fazer jus à abordagem do senhor, achando que é bem provável que o senhor trabalhe João, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Então eu gostaria que o senhor abordasse dentro desse texto, se fosse possível, em que está constituída a eleição de Israel. Israel foi constituído, foi eleito para quê? Visto que Jesus vem para os que eram seus, então é para Israel, mas Israel o rejeitou. Então, a pergunta que entra é a seguinte: Israel era eleito ou não para quê? E um eleito por Deus rejeitou Jesus e agora ele escolhe outro povo e diz que quem creu em seu nome, ele lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. Eu não vou vou começar com essa pergunta e deixar o senhor discorrer e ao longo do programa eu também terei o prazer de responder as colocações que o senhor colocar e aqui a gente vai seguindo. Antes da resposta, você acha pouco provável, então, que a pessoa seja iluminada ou eleita e não possa rejeitar depois? Foi o que a minha pergunta é justamente porque essa. Israel fez isso. Então, porque assim, quando a gente vai trabalhar a eleição não começa no primeiro, no segundo, no terceiro século depois de Cristo. Não, sim. Então, vamos falar de eleição de Israel. Israel foi eleito para quê? Então, Israel sendo eleito rejeitou o seu Salvador. Sendo eleito, rejeitando o seu Salvador, veio outras pessoas que vão aceitar e eles, não é que eles deixam de ser filho de Deus, é que para ser filho de Deus, precisa receber Jesus. Já é um outro paradigma. Nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisa receber Jesus como único suficiente Salvador. Eu não uso aquela expressão que é comum no meio pentecostal de aceitar Jesus como se você que desse o aval ou não. É receber, entendendo o sacrifício vicário da cruz e todo o plano da salvação é nesse conceito. Mas com o povo escolhido e que rejeitou. Boa. Gostei dessa daí. Por essa então, deixa eu só fazer uma observação. Entrou bem. Eu falei que a eleição ela acontece desde o Antigo Testamento, mas não entrei na premissa de que Israel era o povo eleito no Antigo Testamento. Não, aí tudo bem. Aí o senhor pode responder ou ponderar a pergunta que eu faço dizendo assim, Israel era eleito, sim ou não? Se era eleito, era para quê? Porque baseado nesse texto, mostra a eleição de Israel. Ou então, mesmo dentro de uma teologia da eleição no Primeiro Testamento, o próprio Gerard von Rad, todos os especialistas no Primeiro Testamento, vão trabalhar essa ideia da eleição de Israel no Primeiro Testamento. Esse é um dos pontos, inclusive, da teologia dentro do Primeiro Testamento. Tá, vamos lá. É porque eu não subscrevo a teoria da substituição, de que era um povo e foi substituído por outro. Legal. Tá? Eu entendo que é um único povo, todos os testamentos, os dois, e que há crentes, inclusive Abraão em Gálatas 3 é chamado de pai dos crentes. Uhum. Jesus é chamado o verdadeiro herdeiro de Abraão, é Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí há uma questão, uma discussão veterotestamentária e neotestamentária que passa quem é o povo da aliança. E o entendimento nosso aliancista, e a gente vai entrar em um outro aspecto, mas nosso aliancista é o seguinte: haviam eleitos desde Gênesis, haverão até Apocalipse, e por toda a eternidade eles estarão com o Senhor. Mas é eleitos durante toda a história. Abraão é chamado de crente no Senhor. Nós tem elementos suficientes para crer que Adão e Eva eram eleitos do Senhor também, eles faziam parte da igreja. E assim, dizer que Deus rejeita Israel não é totalmente verdadeiro. Mas eu não falei isso, né? Tá, mas como é que eu vejo isso? Deus ele não rejeita Israel. Israel, o povo que está em Israel, ele rejeita a nação de Israel. Aí você vai ter, por exemplo, os profetas eram judeus, hebreus e depois judeus, né? Os apóstolos eram judeus, os primeiros crentes da igreja eram judeus. Jesus, o Salvador, era judeu. Há uma discussão sobre Lucas, se Lucas era judeu, se ele não era judeu, mas se ele é judeu, todos os escritores bíblicos são judeus, a não ser a discussão sobre Hebreus, que não se sabe o autor. Mas as possibilidades, eles são para que tenha sido um hebreu, porque ele escreveu aos hebreus. Então, nós temos elementos suficientes para entender que a discussão bíblica, e Paulo ele traz essa discussão em Efésios 3, é que a salvação sempre foi para o mundo inteiro.
E aí João ele aborda essa questão muito bem. E é uma questão interessante, eu já vou desmistificar algumas questões aqui sobre o que João escreve. João usa muito a expressão mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. Tá, você precisa entender que João, já no século, no século, ali na década de 90, no primeiro século, final do primeiro século, ele está escrevendo, combatendo, entre outras coisas, a perspectiva equivocada de que Israel era o objeto da eleição e Deus precisou mudar o plano em relação a isso. Vê só, a discussão de João é o seguinte: não, ele vem para a nação de Israel, a nação de Israel o rejeitou, né? A gente vai entrar depois na discussão desse termo especificamente, mas o propósito sempre foi salvar nações, não apenas Israel. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, você citou Mateus 11, né? Deixa eu citar Mateus especificamente. Ele abre com a genealogia que não é 100% judaica. Você tem Raabe, a meretriz, você tem Ruth, ali presentes na genealogia. Os primeiros a anunciarem o nascimento de Jesus não são judeus, são os magos. E eles chegam para judeus e dizem: o rei nasceu, e Herodes não sabia onde o menino teria nascido. Ou seja, os gentios eles são os primeiros anunciadores do nascimento de Jesus. E a conclusão de Mateus é o seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que João está dizendo e outros autores estão dizendo é: a salvação sempre foi para o mundo inteiro. Em Efésios 3, Paulo vai dizer o seguinte: eu tenho um mistério para revelar. Os gentios sempre fizeram parte da aliança. Então nós temos o Jetro, o sogro de Moisés, nós temos vários casos de pessoas que não eram judias ou hebreias e estavam inclusas na aliança. E aí João, quando ele usa a expressão mundo, ele está falando justamente sobre todas as nações. Porque se ele falar de mundo, todas as pessoas, a gente vai ter um problema grego sério, né? Ele fala ao mesmo tempo que Deus amou o mundo de tal maneira, mas aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Que o mundo jaz no maligno. Então, assim, a gente precisa entender, João, por isso que eu pretendo usar João, mas respondendo à pergunta, eu creio que os que foram eleitos, eles foram salvos pelo Senhor. Que o texto de João 1 e 2, a ênfase maior é a questão da filiação, por meio de Cristo nós temos o direito, um direito já preveniente, já existe antes, tanto que Efésios 1 vai dizer isso claramente, Paulo que inaugura essa terminologia, né, que discute muito a questão da filiação. A gente vai ver que a ênfase de 1 João 1,12, de João 1,12 é muito mais a filiação, o direito de ser filho de Deus, do que discutir questão de recusa ou de povos distintos. Irmãos, nosso tempo passa bem rapidinho. Então, eu vou só pedir para a produção me ajudar para a gente cronometrar, para todo mundo falar e a gente tentar dinamizar, porque senão vai faltar tempo. Então, vou dar 4 minutinhos para cada um, tá bom? Paulo, vou voltar a palavra, irmão, para fazer os comentários em cima da resposta do reverendo Samuel. Vamos lá. Então, reverendo, é muito bonita essa explanação do senhor. Não, é verdade. Não, tudo bem. É que eu acho engraçado, desculpa. Mas é que normalmente é assim, não, falou bem, falou bonito, explicou, mas aí depois vem e desconstrói tudo. Mas tem mais dos dois lados, mas pode falar. Eu sei. Daqui a pouco vai ter aqui. É muito lá, bonita essa abordagem que o senhor fez, mas infelizmente o senhor não respondeu a minha pergunta. A pergunta que eu fiz, talvez ela não tenha ficado clara. Eu vou tentar ser um pouquinho mais enfático, dizendo o seguinte: em que está constituída a eleição de Israel? Então, o senhor trabalhou a questão da aliança, então eu vou deixar alguns pontos mais claros. Eu não sou dispensacionalista, eu não sou pré-tribulacionista. Eu sou aliancista de 3 pontos. Eu acredito que Deus faz, então, ele estabelece 3 alianças com a humanidade, são elas: a aliança verbal, que estabelece com Adão e Eva. O senhor trabalhou a ideia da eleição de Adão e Eva, isso está de acordo, tranquilo. A segunda fase da aliança de Deus, então, é constituída a aliança escrita. Essa aliança é dispensada, então, a Moisés, e esse no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. E depois, então, a aliança eterna prometida em Jeremias, capítulo 37, vai se cumprir Jesus em João, capítulo 14, quando ele fala... não se turbe o vosso coração, credes em mim, na casa de meu pai há muitos morados, que ele promete o Espírito Santo. E na descida de Atos, capítulo de número 2, então, esse Espírito vem, faz parte com a sua igreja e perdura até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também sou aliancista, isso para mim está claro, mas o senhor não respondeu minha pergunta quando ela está enfatizada, dizendo o seguinte: em que constitui a eleição de Israel? Porque o primeiro ponto objetivo que o senhor levanta é dizendo assim: como é que alguém sendo eleito vai rejeitar aquele que o elegeu? Israel faz isso. Então, uma coisa que seria importante o senhor trabalhar é justamente esse termo de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ali no grego, que significa rejeitar e não aceitar. Mas eu também não defendo a teologia da substituição. Isso, para mim, é um engano, para mim, do começo ao fim, a ideia da igreja eterna.
E lá no céu não vai ter uma rua de judeu e uma rua de cristão. E Paulo vai deixar isso claro quando ele fala em Gálatas capítulo 3, versículo de número 28, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos são um diante de Jesus ou de Cristo ou de Deus. Agora, quando a gente vai ainda volta, em João capítulo de número 1, versículo 11 e 12, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas os seus não o aceitaram, mas os seus não o receberam. Eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta em que está constituída o seguinte: em que Israel foi eleito? Por quê? Porque se ele veio para um povo que ele é eleito, em quê? Para fazer o quê? Esse povo não aceitou ele. Né? Hoje você tem a ramificação dentro do judaísmo. Está controlando o tempo? Você me fala? Tiver aqui, tá, obrigado. aviso, pode ficar só para eu não correr em alguma falha com o senhor. Então, o que acontece? Acontece que, de alguma forma, Israel, no plano de Deus, e isso não tira onisciência, não tira onipresença, Deus tinha um plano para Israel. Só que Israel, dentro desse plano, ele rejeitou. Inclusive, Jesus, no Novo Testamento, ele vai falar o seguinte: quantas vezes eu tentei, e aí eu não estou falando que o poder de Deus é insuficiente, mas o texto está lá. Inclusive, se a gente quiser entrar para fazer a exegese dele, a gente faz. Eu tentei reunir vocês como uma galinha tenta reunir os seus pintinhos. Mas e vocês? Continua de novo, então, a ideia da rejeição. Então, eu não falo da ideia da substituição. Para mim, a igreja é enxertada dentro da videira, né, como um fruto que floresce, como um fruto que realmente dá o fruto, né, como um galho que realmente mostra e traz esse prazer de Deus ao receber esse chamado como filho e agora anunciar as boas novas do reino. Então, quando a gente vai trabalhar a ideia da depravação, Israel é depravado desde o princípio. Tá bom. A igreja é depravada desde o princípio. Tá bom. Mas como que fica, então, alguém que era eleito e, mesmo sendo eleito, ele rejeita essa eleição e automaticamente não recebe o seu Salvador? É isso que eu gostaria que o senhor trabalhasse. Vamos lá. A gente vai tratar desse tema e depois vai voltar para o tema do programa, que a gente está tratando sobre a questão da... a gente rodar a tela, né? Tá, mas vamos só lembrar, eu prometi que não ia entrar em Paulo, mas vamos para Paulo, né? Romanos, Paulo, ele discute a questão de que nem todos de Israel são de fato israelitas. Então, assim, esse é o problema da perspectiva arminiana de querer literalizar alguns termos específicos. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira, é a humanidade toda, é todo mundo. Esse é o problema. Esse é o problema de você não entender a questão central. Por exemplo, quando fala, ele veio para salvar a todos que eram seus, o todos não é todo mundo, é aqueles que foram eleitos de antemão. Você falou, você vai entrar em João? Não, eu pretendo discutir João 6. Para mim, um dos textos mais monergistas que existe na Escritura. E perceba, eu uso o termo monergista porque tratar calvinismo, arminianismo, eu creio que é um anacronismo, porque é uma discussão que já acontece já desde lá de trás. Então, assim, é um dos termos mais monergistas, ou seja, a Trindade, ela age sozinha na eleição do seu povo. Então, quando você fala assim, rejeitou o seu povo, rejeitou, não é só o João que vai falar isso, não. Você tem Pedro dizendo, a pedra que os construtores rejeitaram. Você vai ver outros tratando sobre isso. Só que isso é uma linguagem de acomodação. Ou seja, por exemplo, quando eu pegar o Paulo como exemplo, Paulo, digamos que ouve o evangelho, ele recusa o evangelho. Na verdade, para nós calvinistas, o Paulo, pegando como exemplo, claro, foi posto para esse fim. Não houve uma rejeição propriamente dita, porque ele nasceu para aquilo, o filho da perdição nasceu para trair Jesus. Aqueles que são tirados não, que não estão entre os eleitos, né, os que foram reprovados, eles nunca aceitarão. Então, ele dizer não, efetivamente, não é ele recusar. Recusar é quando você recusa algo que é possível. Uhum. Claro que a minha intenção, tratando sobre depravação total, é aprofundar essa discussão. Agora, claro, Paulo ele vai dizer, nem todos de Israel são de fato israelitas. Pedro vai dizer a pedra que os construtores rejeitaram, referindo-se claramente aos judeus. O que a gente vai perceber na história é o seguinte: todos aqueles que foram eleitos de antemão foram e serão redimidos pelo Senhor. Porque podem responder a um chamado? Não, não é por isso. É porque o Senhor quis elegê-los e salvá-los. É o que eu pretendo discutir hoje, é essa questão, para além da questão específica de Israel. Inclusive, coloca essa discussão então, reverendo. O irmão falou que tinha os textos de João aí, entra nesse texto aí, que daí ainda tem mais um tempinho, aí o Paulo também contra-argumenta aí a sua linha. A gente tem João 3, né? João 3, o pessoal acha que só tem um verso 16, tem mais versos além dele, claro. O começo do capítulo, por exemplo, é Nicodemos tentando entender o que é nascer de novo. Uhum.
não é possível alguém que não nasceu de novo aceitar o Senhor. É impossível. Isso é o que Jesus falou a Nicodemos. Aí o verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Só que o 17 e o 18 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Normalmente mundo, a ênfase não é só Israel, é o mundo inteiro. Aí você tem o verso 18, quem não crê é julgado. O que não crê já está julgado. Não é que vai ser julgado lá na frente, não. Aí você tem o verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, se mantém, ou seja, continua, não verá a vida, mas sobre ele permanece. É um verbo que continua. E aí, em João 6, que é a cereja do bolo, eu nem vou falar de João 10, mas João 6 ele vai falar o seguinte, eu sou o pão da vida, verso 35, quem vem a mim jamais terá fome, quem vem a mim jamais terá sede. Porém, muitos de vós têm me visto, mas não têm crido. Aí você fala, peraí, por que não tem crido? Aí ele vai dizer, porque o Pai não enviou a mim. Aquele que ele enviar a mim, de modo algum lançarei fora. Então fica muito claro na teologia joanina, eu não estou falando nem da paulina, o seguinte, de fato, aquele que crê no Filho será salvo. Mas não são todos aqueles que veem o Filho que são salvos. Por quê? Porque o Pai não enviou ao Filho. Aquele que ele enviar ao Filho, de modo algum, lançarei fora e eu ressuscitarei no último dia. É a sequência até o verso 40. Como é que se explica, então, um texto que é enfático? Eu não estou apelando para Paulo. Eu estou usando João. João, o grande discípulo do amor. Aquele que diz que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, ele mesmo diz que nem todos aqueles que viriam a ele, ou que viram a ele, iriam crer porque o Pai não enviou. E eu não estou falando nem de Isaías 53, que fala que ele morre, a expiação dele é somente por alguns, aqueles que foram eleitos, porque não é o tema de hoje. Mas qual seria a resposta em João 6 sobre Cristo deixar bem claro que somente pode crer nele aquele que o Pai enviar até ele? Então, essa abordagem ele é um tanto quanto contraditória. O senhor trabalha João, eu trabalho Paulo, o senhor trabalha Paulo, eu trabalho João, a gente está sempre nessa troca de autores, né? Escritores, e para mim a teologia joanina e a teologia paulina, elas se coadunam. Para mim, João e Paulo, eles são bastante convergentes. 1 Timóteo capítulo 1, versículo... 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, é um tema que eu coloco Paulo contra João, e para responder essa pergunta do senhor, o texto grego diz assim: rospantas, anthropos telesotene, kai es epignosin aletheias elten. Pois o desejo de Deus é que todas as pessoas, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois bem, agora, não seria contraditório esse Deus que deseja salvar todas as pessoas só atrair para a salvação os que eles elegem? É por isso que a resposta da eleição de Israel seria importante, eu não posso descartar. Nas duas tentativas, infelizmente, eu não tive a resposta atendida. Eu vou responder no meu ponto de vista para englobar essa resposta e responder o João 6 do Senhor. A questão é a seguinte: em que Israel foi eleito pelo Senhor e por que Israel rejeitou quem o elegeu na salvação? Baseado em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Israel foi eleito para apregoar a palavra do Senhor e anunciar a vinda do seu Messias, do seu Salvador. É por isso que ele levanta todos os profetas, inclusive na divisão dos 430 ou 400 anos de silêncio, ele levanta então João Batista como profeta que une as duas alianças, dizendo: prepare os seus caminhos. Ele vai levantar todos os profetas para exortar Israel, uma nação que era eleita. Se você tem uma nação eleita a fazer a ter uma ação, por que você vai ter que levantar profeta para ficar orientando essa nação? Já ele sabendo que Deus o elegeu. E aí, na minha cabeça, parece que a eleição é Deus colocar uma coisa na sua mente e você ser condicionado a fazer só aquilo e não ter opção de mudar. Israel deixa isso claro, que mesmo sendo eleito, ele não tem condições de permanecer naquilo que Deus escolheu, e a partir daí vem e nasce outro povo. Agora, o senhor trabalhou um texto que eu também achei interessante, e ele é a porta de entrada, quando o senhor trabalha João capítulo 3, e ainda esse João capítulo 3, claro, o senhor trabalhou o contexto,
Falta um pouquinho de tempo para a gente trabalhar esse contexto. Paulo, 1 minuto. Em 1 minuto eu faço a leitura, então, de João, capítulo 3, versículo 16, e vou dar ênfase no mundo que o senhor trabalhou. O texto grego de João 3,16 diz assim: Rutos garegepassen rufeos ton cosmon, rosteton uion, ton monogne edoken rina pas, ropisteon es auton me apolethi al arre zoe aionium. E o texto diz assim: de fato, Deus amou o cosmos. E o cosmos aqui, se o senhor pegar qualquer léxico, qualquer tradução, qualquer dicionário de grego, vai trabalhar a ideia até de universo. Não é só, então, como o senhor falou, e para mim é um erro, dizendo que ali são os eleitos. No texto de João 3,16. E nem no contexto de João 3,16 tem escrito eleito. Tá dizendo cosmos aqui não é nem pessoas, é o universo. Por quê? Porque existe, então, na ideia do milênio, a ideia da restauração de toda a terra, porque quando nós temos, então, na escatologia, desce novo céu e nova terra. Então, se Deus amasse só as pessoas não teriam condições aqui mesmo no milênio, ou numa terra nova, no céu novo que desce adornada, numa terra bagunçada. Então, eu acho que é um equívoco muito grande falar que esse cosmos aqui é só pessoas e essas pessoas só os eleitos. Tá, vamos lá. Deixa eu só corrigir algumas coisas. Eu espero que depois quem está assistindo no YouTube veja o que eu falei. Eu não disse nada do que você disse. Nada. Quem estiver assistindo Tá. pode ver. O senhor falou que ali eram os eleitos. Eu disse que E pessoas. cosmos se refere não refere ao mundo inteiro, a toda a humanidade. Primeiro. E Calma. depois o senhor trabalha a ideia dos eleitos. Deixa o senhor falar e não interrompi isso. Vamos lá. Eu não falei em momento algum que cosmos eram os eleitos. Em momento algum eu associei a palavra cosmos a eleitos. O que eu disse, de forma bem simples, foi: a palavra cosmos aqui se refere ao mundo e não necessariamente a todo representante, porque João, o mesmo João na primeira carta, ele vai dizer que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não há como você interpretar literalmente que é todo mundo ali. A primeira coisa que eu disse. Segunda coisa, eu respondi a questão de Israel, talvez não da forma como você quisesse. Inclusive, eu disse que a igreja já existe em Israel, você inclusive disse também que é a milenista, dizendo inclusive que os profetas eram judeus, que os apóstolos eram judeus, que todos aqueles que anunciam, como você colocou, eram de fato judeus. A igreja nasce no meio de judeus. Agora, a questão de Israel, nem todos são israelitas, eu não posso chegar a dizer assim: todo judeu que nasceu... Eu tenho ascendência judaica, eu tenho ascendência judaica, mas eu não creio como um judeu crê. Entenda, eu estou contemplado se fosse pegar um Israel físico, por exemplo. Mas a grande questão é que para nós, para mim e para você, é um Israel espiritual. Mas há uma nação específica onde a maioria escolhe, por exemplo, Barrabás do que Jesus. Esse é um fato histórico. Mas eu não disse em momento algum eu disse, ou não respondi a pergunta, eu disse, nem todos os Israel são de fato israelitas. Eu respondi essa questão. O que eu estou tentando fugir aqui, pastor, é a gente discutir algo que não é o tema de hoje. O tema de hoje é depravação total. Não é eleição, quem foi eleito, quem não foi eleito. A gente pode discutir sobre isso, eu não tenho problema. A discussão não é a questão se a expiação foi para todos ou não foi para todos. A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo a questão da depravação. E há textos claríssimos de que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. É essa discussão que eu quero ter. Não é que eu estou fugindo da resposta. É porque eu quero discutir aquilo que a gente se propôs a discutir. Agora, sim, eu não disse em momento algum, eu quero enfatizar isso, e podem voltar no programa aí. Como da outra vez também eu tinha dito. Eu não disse isso que você colocou. Eu não disse em momento algum que os eleitos, ali o cosmos, para a palavra eleitos, não disse. Eu disse que João é extremamente monergista. Eu não acho que há incompatibilidade com o que Paulo escreve em Timóteo, nem tampouco com o que ele escreve em Tito. Nem tão pouco que ele escreve em Tito. Quando ele fala todos os homens, é só ver o capítulo anterior, ele está falando sobre a prática de súplicas em favor dos reis, daqueles que foram investidos de autoridade, ele está falando sobre representatividade aqui. Nós oramos por todos os homens. Depois, quando ele vai a falar o desejo, né, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ele está tratando aqui sobre aqueles que não são judeus. A grande discussão do Novo Testamento é essa. E a salvação é para quem? É apenas para judeus ou também para todos os povos? Essa é a grande discussão do Novo Testamento. É a discussão de Mateus, quando ele enfatiza várias vezes que os gentios faziam sim parte da aliança. É a discussão de Paulo. Paulo, em Efésios 3, ele discute isso. Gálatas
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o verdadeiro evangelho. Era a discussão, por exemplo, por que é que os hebreus, eles não evangelizavam os povos. Os judeus entravam em aliança, e a crítica em Deuteronômio é essa, eles entravam em aliança com outros povos e eles eram corrompidos pelos outros povos. Por que é que eles não influenciavam os outros povos? essa é a discussão do veterotestamentária e do Novo Testamento. A neotestamentária é o seguinte: a salvação não é apenas para judeus. Eu espero ter respondido a questão e pedir para a gente passar realmente para o tema, que é a depravação total, para a gente poder aprofundar, porque eu creio que a depravação total é o ponto de partida para todos os outros pontos. Não tem como fugir disso. Tem um primeiro ponto, tem um segundo ponto, essa é a questão lógica. Então, tratar sobre a depravação total, e se for necessário, a gente volta novamente a essa questão, que querendo ou não, falando de livre-arbítrio, vai ter que falar sobre isso. Mas assim, a palavra cosmos ali em João, ele se refere, e a palavra grega você sabe disso, você está lendo no grego, eu também estudo grego, eu só acho que não tem, talvez não tenha tanta necessidade em tratar especificamente do texto todo, mas se você olhar o contexto, ele é muito claro. João, ele usa a palavra cosmos, e no grego isso é comum, usar a palavra grego para várias aplicações. E aí você precisa olhar o contexto. O contexto de João é o seguinte: João 6 ele deixa bem claro que há os eleitos, João 10, João 15, todos os textos de João apontam para um povo escolhido pelo Senhor que só é salvo se o Pai enviar até o Filho. Infelizmente, nosso tempo é bem curtinho, nós estamos caminhando para o final do bloco, tá? Mas ainda tem tempo de mais algumas falas aqui dos irmãos. Paulo, eu vou devolver a palavra ao amigo e vou pedir só para, na sua fala, você arrumar um espacinho para abordar um aspecto que o reverendo Samuel falou logo na primeira fala, se eu não estou enganado, quando ele abordou o texto de João 3, que ele falou, por que vai regenerar alguém para não escolher? Que seria mais ou menos essa ideia da depravação parcial, né? Então, você pode ser regenerado, mas ali no meio você vai dizer não, ou não quer, ou rejeitar e tudo mais. Só no meio aí você dá essa pincelada aí, por favor. Não, então, essa ideia ficou claro que quando que acontece a regeneração, né? É essa que é a questão. Agora, sim, parece que na fala do senhor eu estou saindo do tema, mas tudo isso que a gente está discutindo aqui está dentro do tema. Quando você fala de eleição, tanto quando o senhor vai fazer a abordagem inicial, o senhor fala que era impossível um eleito rejeitar aquele que o elege, né? Ou seja, por conta de que o homem não tem condições de rejeitar a vontade ou a soberania de Deus. Isso é um ponto claro ali no calvinismo. Agora, isso que você falou, Zeca, que ele aborda na inicial, fica bem claro para mim em Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 4, que diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, é o Espírito Santo que regenera? Então aqui eles são regenerados. Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, inclusive isso aqui está falando de futuro. Eles experimentaram os poderes da era que há de vir. Essa discussão aqui seria muito maior. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a ideia da depravação total, é certo que o homem, por si só, não estou defendendo que o homem por si só, ele pode, eu escolho a Deus porque eu sou bom. Eu escolho a Deus porque eu sou poderoso para isso. Agora, esse texto aqui fica claro que um regenerado pode cair, e aí aqui vai entrar na discussão se perde salvação ou não. Por escrito aos Hebreus, que para mim é Paulo, tem uma obra, inclusive, que sai o ano que vem. Já está com uma média aí de 130 páginas. Vou lançar ela aqui no Vejam Só. Pode aguardar que vai chegar aí para você. Como que fica essa questão, né, dele trabalhar essa ideia de alguém que fez tudo, foi regenerado, experimentou o dom do Espírito Santo, fez parte de tudo. Quem que tem o poder para falar? E aonde que esse texto aqui amarra a ideia é o futuro. Experimentaram os poderes da era vindoura. O que são os poderes da era vindoura? Então, concluindo, entregando para o senhor, é assim: eu acredito, como falei no texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, que o senhor comentou: vinde a mim,
o texto não está falando, como diz em João capítulo 6, que só vai chegar ao Pai aquele que Deus o der, ou seja, aquele que Deus o trouxer. O texto está chamando, essa é uma chamada universal. Então, todas as pessoas ou todos os teólogos, de forma geral, concordam que essa é uma chamada universal. Aí, a partir disso, o senhor pode trabalhar essa questão, e aí vai os outros blocos, só para ficar armazenado já. Eu queria deixar o seguinte: na teologia paulina, a escatologia da indagação ou julgamento acontecerá segundo as ações e as obras de cada um. Romanos 2,6, Romanos 14,12, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Como é que Deus vai julgar alguém segundo as ações se ele não tiver liberdade de discernir aquilo que é bom ou não, se não tiver o poder da escolha? Porque se ele é depravado, ele não tem condição de escolher. E é aquilo que o senhor defende, ou seja, o homem só vem se Deus o der direcionamento. Boa. Eu vou trazer um papel para anotar as perguntas, porque... Nós vamos encerrar esse bloco com essa fala, tá bom? Tá, eu preciso chamar quanto tempo? Não, 4 minutos. Tá. 4 minutos. Tá bom. E o outro bloco é pequenininho, viu? Não fica deixando pro outro bloco, não. Aí aqui a gente trabalha no que já tá aqui, é tranquilo, não tem mais nada também. Que não vai dar tempo, não vai dar tempo, não. Daqui a pouco já é 3 horas da manhã, nós estamos aqui, ó. Deixa eu responder, senão vou esquecer. Vai lá. Primeiro, Hebreus 6, ele abre o verso 6, e você talvez propositalmente não disse, dizendo é impossível. A discussão dos Hebreus, eu gosto também. Eu não acho que foi Paulo. João Calvino o comentário de João Calvino é muito bom. Ele diz por que Paulo não escreveu Hebreus. Também não acho que foi Paulo não participou. Eu acho que tem de Paulo, eu acho que Lucas participa. Eu acho que foi escrito a 2 mãos, né? Eu tenho uns motivos para achar isso. Há muito Como de Romanos, por exemplo, que foi Tércio e tem Paulo ali na ideia. Porque Hebreus tem muito de Lucas. Hebreus 11 é muito parecido com Atos, por exemplo. E, claro, tem muito de Paulo também, não tem como discutir isso. Calvino vai dizer que o grego, vai falar algumas expressões que Paulo usa, não teria como ter sido Paulo, levanta pelo menos 3 motivos lá. Depois dá uma olhada, eu acho que ajudar muito na questão do livro. Eu gosto de Paulo, a minha área de estudo é a literatura paulina. É impossível. É interessante você usar esse texto. Eu estou quase me convencendo que você é calvinista, não é só milenista, não. Eu estou quase me convencendo disso. Por quê? Porque é um texto que bate justamente na possibilidade de se perder a salvação e reconquistar a salvação. Porque o que esse texto diz é o seguinte: se for possível que isso aconteça, essa pessoa não consegue mais ser redimida. Por quê? Ele vai dizer, e caíram, essa é a conclusão. Eu pulei os outros tempos que você já leu, né? E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus. Ô, professor, não é interrompendo, mas só abre um precedente que é possível, então, perder a salvação e reconquistar? Não, eu não acho. Eu acho que o autor aqui aos Hebreus está sendo irônico. Ele está dizendo o seguinte, porque qual é a questão de Hebreus? A gente vai fugir bastante do tema, mas qual é a questão de Hebreus? Paulo escreve para crentes que estão decidindo se deixam o cristianismo e retornam ao judaísmo. Essa é a discussão de Hebreus. Por que está discutindo isso? Porque o judaísmo era defendido pelo Estado e o cristianismo era pena de morte. Então estão pensando, o que é que o que é que Lucas, Paulo, o escritor dos Hebreus, faz para poder argumentar? Ele começa batendo nos profetas, ele bate nos sacerdotes, ele bate na lei, ele bate em todo mundo dizendo o seguinte: Cristo é superior a todas essas coisas. E aí, um dos argumentos finais que ele caminha aqui para depois para a galeria é o seguinte: se fosse possível, ele já abre dizendo que é impossível, mas se for possível acontecer isso aqui, eles jamais serão salvos novamente. Porque para isso, Cristo teria que morrer novamente pelos pecados deles. Isso era expor Cristo à vergonha. Por quê? É como se a obra primária não fosse suficiente. Tá? Então, assim, esse texto, na verdade, ele é uma pedra no sapato dos arminianos. Grande. Os arminianos, eles leem, isso aqui é possível, mas é só você ler até o final. No final, a consequência é, beleza, pode perder a salvação, ok, mas não reconquista mais. E não é isso que o arminiano pensa. O arminiano pensa que pode perder e pode reconquistar. E isso é um problema. Eu não lembro ainda de todos os textos que você falou, mas vamos lá. Eu acho super interessante a sua leitura de Mateus 11 e eu quero dar os parabéns. Por quê? Porque muita gente usa como texto de autoajuda. E é um texto sobre salvação. Você só vê Mateus 11, ele caminha para a salvação. Principalmente na mídia social, né? A galera o fardo que você não pode carregar é o fardo da salvação pela lei. Tanto é que Pedro, ele conversa com esse texto, de certa forma, lá em Atos 15, no concílio, ele fala assim: por que nós levaremos sobre nós um peso que nem os nossos pais suportaram? Então, assim, dá os parabéns por isso. Obrigado. Eu tô dizendo, você é calvinista, cara. Eu acho que me enganaram quando me chamaram aqui. E, ô Zeca, já quer me levar pro seminário lá, vai que eu tô dentro do... Vai levar lá. Mas tu tratou muita coisa, eu tô esquecendo agora. Mas, assim, a grande questão que a gente precisa ter claro aqui no texto é o seguinte: os que foram eleitos de antemão,
Você falou, você não quer falar sobre os eleitos. Eu não quero falar especificamente de Israel. Por quê? Porque o primeiro ponto lá de Dort é o seguinte: Deus elege segundo a fé preveniente. Aqueles que de antemão o escolheriam, e de antemão ele elege. E a minha grande questão é a seguinte: não tem como o homem sozinho ter essa escolha. Se é necessário que ele nasça de novo, e ao nascer de novo ele possa discernir de coisas espirituais, isso já é uma ação do Deus Trino já. Não é uma ação do homem solitário. Sim, Talvez no finalzinho a gente vai entrar mais no tema ainda, porque agora que vai ficar bom. agora que eu preciso chamar um intervalo. Já né? marca o tema, já marca o terceiro. Vocês ficarem me enrolando, mas aqui no Vejam Só é igual diz a Escritura: o Espírito sopra onde quer, do jeito que quer e como quer. E aqui o tema às vezes vai assim: a gente pensa num tema, mas vai para lá, vem para cá, vai entrando nos assuntos e aí a gente não consegue falar de tudo, como já era a previsão inicial mesmo, né? O tema, de fato, tem várias ramificações e a gente não consegue falar. Eu vou chamar o intervalo, mas eu só espero que a nossa provocação aqui tenha ajudado a muitos dos telespectadores, e eu acho que vai ser fácil da gente entender o resultado da enquete também, porque eu estava vendo aqui, muita gente achando que quando a gente fala de depravação, que está falando de comportamento moral. Muitos comentários relacionando essa questão, os tempos de hoje, a depravação da igreja, do homem, e o conceito teológico não fala disso, né, reverendo? Não. Espero que tenha ajudado, porque... Volta justamente a ideia da salvação, né? Como o reverendo falou. A depravação do homem é se o homem tem condições ou não de se achegar a Deus, e remete a uma questão soteriológica e ramatiológica. Mais do que isso, talvez a questão mais simples do primeiro ponto é como a eleição se dá. E eu concordo que envolve a eleição, mas como a eleição se dá? Por livre vontade de Deus ou por livre vontade do homem, que seria livre-arbítrio? No final, essa é a discussão do primeiro ponto. Sim. Como é que a eleição ela se deu? Deus escolheu livremente que ele ia salvar, ou ele depende da escolha do homem, sim, antecipada, claro, né, para poder, sim, tomar essa decisão? Ter essa ciência, né? Eu espero que tenha contribuído nesse sentido. Até porque, antes do programa, a gente estava conversando aqui sobre alguns temas, né, com a Angélica, e a Angélica assustada do comportamento dos homens bíblicos, vamos dizer assim, né? E quando o pessoal fala que a igreja hoje está depravada, é porque não tem noção de como era o comportamento, e o texto bíblico é muito claro de que a sociedade nunca teve um comportamento bom ou positivo, ou que hoje é pior, né? Muito pelo contrário, né? Que é o que Romanos 3 trata. Ele citou alguns textos de Romanos, desculpa o tempo aí. Não, pode falar. Mas Romanos 3... o texto, o 1 ele diz por que se deu a queda do homem, no 2 ele fala que a lei foi posta no coração, sim, do homem, aí no 3 ele fala, todos pecaram, sim, não há um justo sequer. Exatamente, então a gente falar que hoje é pior, é difícil. Só mandar um recado para Angélica. Angélica, você fica preocupado com isso, mas um dos motivos da Bíblia é mostrar que só há um homem que não tem pecados, que é Jesus Cristo. Todos se extraviaram, com exceção do Filho de Deus. A Angélica já ficou brava com o senhor, porque ela fala assim, vocês ficam falando meu nome, depois o pessoal vai lá no meu Instagram lá e fica falando lá. Um dia eu vou colocar o Instagram da Angélica aqui na tela ainda e mandar todo mundo ir lá mandar mensagem para ela. Um dia eu vou fazer isso. Vamos ver se eu consigo. Dois recadinhos e a gente vai para o intervalo. Primeiro, a Agrade. Coloca aí o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer se capacitar para o trabalho do reino, lapidar esse dom, talento que Deus colocou na sua vida? Código 11 3115-0819, 3115-0819. A Grade é parceira do Vejam Só e nós indicamos para você. Procure pela Grade, liga, né, no telefone ou manda uma mensagem, o número é o WhatsApp também, para você tirar todas as suas dúvidas. Faça isso amanhã em horário comercial, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aí à sua disposição. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o conteúdo da emissora, que eu tenho certeza que você vai curtir e não vai ficar mais zapeando aí pela televisão. Vai ficar ligadinho aqui na HIT. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Para você que acompanhou o nosso primeiro bloco aí falando sobre a depravação total ou parcial do homem, tenho certeza que você foi muito instruído e edificado
com as contribuições dos nossos participantes, dando a visão, observação da linha teológica, cada um defende, mas, obviamente, passando pelo texto bíblico, da teologia paulina, teologia joanina, lá no livro de Hebreus também, e quanto aprendizado nós tivemos. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas, nós vamos marcar um outro debate, uma continuação aqui, e o reverendo Samuel já provocou. Falou, é para vir, para ficar só na depravação. Não quer falar nada de Israel e nada, hein, Paulo? Já ficou aí já o convite, nós vamos fazer isso no começo do ano que vem, para a gente começar os nossos debates. Eu sou muito ansioso, né? Não devia, mas sou. Muita coisa nova aqui no Vejam Só. Nós vamos dar uma repaginada no programa. Então fica ligadinho que 2024 já está começando aqui no Vejam Só e nós vamos ter muita novidade. Mas isso é para depois. Antes das considerações finais, da aplicação que os nossos convidados vão oferecer para você, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, manda sua foto e participa do Vejam Só e, obviamente, você concorre a presentes aqui do programa, tá bom? Tá chegando. Porque agora, no final do ano, no mês de dezembro, nós vamos informar o nome de quem vai levar a Bíblia para casa, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou colocar as imagens aí do nosso material. Mas antes, como participar? Facebook ou Instagram, programa Vejam Só. É lá que você nos localiza. Vai direto nas mensagens e lá manda sua foto, uma selfie, bem simples, bem fácil, junto com o seu nome, cidade, estado, a produção já vai pegar e vai te colocar aqui no programa. É uma convocação. Participe. Manda sua foto aqui pra gente, tá bom? Quero te conhecer e, obviamente, colocar sua foto aqui no programa. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso passeio lá no Rio de Janeiro, cidade de Campo Grande. E quem vai aparecer aí para você acompanhando o Vejam Só é a Luciana, nossa telespectadora lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Luciana, pelo carinho. Professor Joerley ali ao fundo, né? Um amigão do programa também. Obrigado, viu, Luciana? Deus abençoe sua vida. Derramando graça aí, não só você, a toda a galera do Rio de Janeiro, que nos acompanha bastante. Saímos do Rio, vamos lá para o estado do Amazonas, cidade de Manaus. Daniel Mergulhão é o nosso telespectador. Boa, Daniel. Mandou ali a selfie também nos acompanhando. Parece o pastor Elias ali ao fundo, é isso mesmo? É ele, né? É. Boa. Não é o Elias? Rapaz, ficou o flash ali bem no meio ali. Obrigado, viu, Daniel, pelo carinho, pela audiência, toda a galera de Manaus que nos acompanha bastante também e participa aqui do programa. Encerramos as nossas fotos aqui no interior de São Paulo, Descalvados, e quem vai aparecer aí é o Donald Causa. Inclusive colocou ali o nome, ó, já botou ali a identificação. Boa, Donald, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o programa. No interior de São Paulo também nossa audiência é massacrante. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a esse material que nós vamos mostrar agora, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, o que já garante a qualidade, tá bom? São 3 Bíblias, nós vamos escolher 3 pessoas, então, para mandar esse material. Uma Bíblia da mulher, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia do adolescente. Fino acabamento editorial. Bom, o selo Sociedade Bíblica garante a qualidade, né? Então, nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Se você curtiu o material, ou inclusive quer outros materiais, outras bíblias, ou ainda outros livros de teologia, ou outros materiais aí, você pode procurar também pelo Shopping do Povo, que agora é parceiro aqui do Vejam Só, e as imagens já aparecem aí na sua tela. A unidade física fica aqui na Avenida São João, em frente à sede, né, da Igreja Internacional da Graça de Deus, ou se você não é de São Paulo, não pode vir à Avenida São João, você tem 2 opções. Pode adquirir os produtos pelo site ou pelo WhatsApp. O site é o spovo.com.br ou pelo número, né, código 11-9, é o 5854-3232. 95854-3232 é o WhatsApp do Shopping do Povo. Manda lá sua mensagem que os vendedores vão te atender com muito carinho, vão te explicar direitinho como é que você faz. Obrigado a toda a galera do Shopping do Povo pelo apoio e parceria aqui com o Vejam Só, tá bom? E nós vamos informar, só para vocês ficarem sabendo, no dia 25 de dezembro, tá bom? Nós vamos divulgar aqui o nome do pessoal que vai levar as Bíblias para casa num programa de Natal, meu irmão. Eu vou tentar me segurar até lá, viu, Thomas? Mas eu vou contar ainda uma hora. Tá incrível esse programa. Especialíssimo, inédito, nunca antes aconteceu aqui no Vejam Só. Coisa boa.
25 de dezembro, já marquei na sua agenda. Meus irmãos, 3 minutos para cada um, para as considerações finais, e já deixo aqui a minha palavra que nós vamos marcar a continuação desse debate, tá bom? Vamos lá, reverendo Samuel, começando com o irmão, por favor. O evento lá de Dort foi um evento muito importante e que discutiu questões profundas. Eu até recomendo os irmãos que estão em casa a pesquisar na internet, bota Cânon de Dort. E lá você vai ver tanto os 5 pontos arminianos como os 5 pontos calvinistas. E a premissa dos arminianos era que a soberania de Deus era incompatível com a liberdade humana e, portanto, com a responsabilidade humana, o que foi refutado, né? E nós cremos assim, cremos que de fato o homem, quando ele cai por completo, e ele não tem nenhuma condição de se achegar a Deus, e louvamos o Senhor porque por graça e misericórdia ele se achegou até nós, né? Ele nos faz o convite, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e de fato ele só faz esse convite porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e porque o Espírito Santo nos regenera e nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Eu convido quem está em casa, então, que ainda não conhece esse evangelho transformador, que procure a igreja, estude mais teologia também, aqueles que estão na igreja, para que possamos cada vez mais estar prontos para dar a razão da esperança que há em nós. Que Deus abençoe esse final de ano para todos, abençoe aqui o pessoal da RIT, do Vejam Só, e que possamos nos encontrar outras vezes aí. Fica aí o convite, viu, Paulo? Vamos voltar para a gente conversar sobre isso. Cara, eu gosto de convidado assim, que vem e já cava a próxima participação. Assim que é bom. Já demonstra o interesse já, né? E nos ajuda também, né, Angélica? Na produção. Reverendo, obrigado, viu, pelo carinho. Sempre uma alegria te encontrá-lo. Mande nosso abraço à igreja, também aos nossos irmãos, não só da Igreja Aliança, mas também lá de Mossoró, que a nossa audiência está bombando. Nós vamos trazer mais o pastor aqui para nossa audiência melhorar lá, né? Com toda a galera lá. Ó, os contatos que o reverendo Samuel disponibilizou estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só chegar por lá, tá certo? Professor Paulo, 3 minutos, meu irmão, ele vem com essa risadinha, certeza que ele vai soltar a bomba, a pérola vem agora. Não, achei legal que a gente tenha essa oportunidade de abordar de forma mais abrangente esse tema numa próxima oportunidade. Obrigado pela conversa sadia, cordial, né, no campo da intelectualidade. E trabalhar aqui, finalizando meus 3 minutos, o senhor trabalhou a ideia da fé, né, a fé preveniente. Quando a gente vai trabalhar a ideia da fé, existem 4 tipos de fé. A fé natural, que todo ser humano tem, porque o que é a fé? É o firme, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, é a fé natural, é a fé comum que nos une como irmãos, a fé como dom e a fé como fruto. Então, é baseado nisso que o arminianismo trabalha a ideia de ter uma fagulha. É por isso que eu trabalho que a incompatibilidade da depravação total, porque o homem não é desprovido de fé, baseados os 4 pontos de fé, com referência a Hebreus capítulo 11, versículo de número 11. Na abordagem do senhor, só para deixar claro para os nossos telespectadores, e eu lembro quando eu estreiei aqui no Vejam Só em 2018, numa pedreira, um abraço para ele, inclusive, que está lá na Nova Zelândia, né? O Sérgio Monteiro está na Nova Zelândia. Ou Austrália, agora eu não lembro, mas ele está por lá na Estreiei em Oceania. 2018, e toda a minha passagem aqui, o intuito sempre é elevar o intelecto e tentar fazer com que os nossos telespectadores e quem participa aqui também, de uma forma ou de outra, de crescer. Então, quando eu fiz jus ao grego, é a minha área de especialização, tenho formação na área, não é para mas ler o texto todo, nunca é para mostrar nada mais além do que o texto, e é uma ferramenta da teologia. Então, é só para ficar claro. E agradecer o Vejam Só por essa oportunidade, né? Sempre que eu venho é de bom grado. Queria mandar um abraço para vocês de Taubaté, a igreja em especial, a toda a galera da Almadete, o evangelista Fábio, coordenador, eu estive pregando no congresso esse ano de 2023, e quero agradecer o convite, estarei no Janeiro Profético em 2024, um abraço para o pastor Sebastião e a pastora Lucinda, que completou mais um ano de vida, Deus abençoe o senhor e a senhora, e vai ser um prazer estar com vocês. E se você seguir aí na rede social, já sabe, pr.paulooliveira, eu vou te seguir de volta, tem um presente para você, me chama, me cobra, o Vejam Só, é isso aqui, trabalhando com você para elevar o seu intelecto. Zeca, obrigado, reverendo, muito obrigado.
Beijo no seu coração. Tamo junto. A gente que agradece, Paulo. Obrigado pelo carinho, pela colaboração aqui com o programa, né? Sempre muito solícito. Os contatos que o professor Paulo disponibilizou estão lá à sua disposição na nossa rede social. @programa Vejam Só. É só chegar lá que tá tudo certo. E o pessoal não cansa de cobrar, Paulo, o nome de Deus. Então, mas cadê? É o outro que tem que estar na boca. Eu falei que ia revelar. Aí falei pra Angélica, ela ficou brava comigo do... Deixa pra lá, viu? Ó, se você não sabe do que nós estamos falando, vai lá no YouTube. 2024 já tem que vir pesado. Eu vou revelar. Vai lá no Eu vou YouTube revelar o nome do Todo-Poderoso. Vai lá no YouTube do Vejam Só. Os Nomes de Deus é o título do programa. Eu e Paulo e Marcelo Oliveira. Benção. Parceirão. Maluco. Marcelo, não fica bravo com o Paulo. O Marcelo ficou bravo contigo, Paulo. Nós dois, hein, Marcelão? Tamo junto, hein? Esses caras, eles me acabam. Eu não aguento. Deixa eu pôr o resultado da enquete aí, por favor. O Marcelo ficou bravo contigo aquele dia. Você não falava o nome. Ele mudou, ele fez o que o reverendo falou que eu fiz hoje. Ele mudou o tempo. Olha lá, ó. Nós perguntamos. Puxando A, ele B, aqui, não via. Nós perguntamos pra você. Aí caiu no meu colo. Se é depravação total ou parcial. 87% disseram que a depravação é total. 8% que ela é parcial e 5% falaram que não sabiam, estavam indecisos. Volta aqui para mim, por favor. Volta para mim a imagem. Eu acho que fica muito evidente que eu acho que o pessoal não entendeu direito a ideia da depravação e por isso 87% foram na depravação total, o que não seria uma resposta automática, vamos dizer assim, né? Da maioria do nosso pensamento nacional, do evangelho. Ou os calvinistas estavam de plantão nessa hora, né? Então... A gente não sabe. Ou os calvinistas estavam de plantão lá e, ó, votaram, né? Fico feliz pelo resultado, mas é inédito. Eu nunca vi. Eu também acho. Mas eu, pelos comentários que eu zapiei aqui, eu acho que o pessoal não entendeu e achou que essa depravação falava mais de comportamento ético e moral do que realmente dessa linha teológica, da questão do pecado relacionado à soteriologia e tudo Questão mais. comportamental, né? Da sociedade e tudo mais. Mas, bom, espero que o programa tenha ajudado. Nós vamos retomar esse debate aqui no ano que vem, com certeza, trazendo os nossos convidados aqui novamente para nos auxiliar nesse crescimento. Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!